É com muita alegria que estamos aqui para a nossa penúltima aula de arqueologia. Meus irmãos, essa matéria muito tem nos ajudado a compreender várias passagens bíblicas. E hoje vamos aprender sobre a Arca de Noé e sobre o Muro das Lamentações. Meus irmãos, já foi comprovado, a arqueologia já prova que foi encontrado um barco, uma grande embarcação lá no Monte Ararat. Então, aqui a gente vê que no ano de 1883, o governo turco enviou uma expedição do seu exército ao Monte Ararat, visando analisar os estragos causados por um recente terremoto. E esta expedição relatou a descoberta da parte frontal de uma grande embarcação, muito antiga, há 4.200 anos passados, veja só. Então aqui a gente vê que foi comprovado, né, a arqueologia prova, isso aconteceu no dia 17 de junho de 1949, foi quando foi feita essa descoberta. Então, já sabemos que a arqueologia, ela não vem provar a Bíblia, mas a arqueologia bíblica, ela comprova o que está na Bíblia. Lá no livro do Gênesis, vai dizer que o barco, a Arca de Noé, repousou no Monte Ararat. Aí agora a gente vê que foi descoberto, né? O governo foi enviado pessoas para lá e descobriu uma grande e antiga embarcação. Então a arqueologia, ela vem comprovando o que está na Bíblia. Louvado seja Deus por isso. Mas também aqui ainda vamos encontrar, irmãos, alguma coisa sobre o Muro das Lamentações. Você vê que o povo de Deus, ele sempre tem a necessidade de adorar. Isso é bíblico. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, eles sentem essa necessidade para adorar. Por quê? Porque Deus criou o homem para ter um relacionamento com o homem. E vocês já sabem que o pecado quebra esse relacionamento de Deus com o homem. Mas louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Agora, de novo, temos a liberdade para adorar. De novo agora estamos unidos por meio de Jesus Cristo. Então o ser humano, ele sempre quis adorar. Vamos falar mais alguma coisa sobre o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, o mais sagrado dos santuários dos judeus. No ano 70 depois de Cristo, Roma subjugou os judeus e destruiu o segundo templo. Tudo o que restou do templo foi o muro ocidental. Então tornou-se meta de peregrinação. Nesse muro ajunta-se os judeus há quase 2.000 milênios para lamentar e orar. Então, vê que aqui ficou somente esse muro, por isso que é chamado Muro das Lamentações, porque até hoje os judeus, né, há quase 2 milênios, eles se juntam, eles vão para lá para lamentar e orar. Então, o ser humano, ele tem isso, de querer estar adorando ao Senhor. Pena que muitos seguem para outro caminho, mas a verdadeira adoração é aquela que adora o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano, ele tem esse desejo, essa busca de um relacionamento. E tem pessoas que quando não tem um relacionamento com Deus, quando não consegue ter essa intimidade com Deus, ela fica batendo na parede, procurando relacionamento em homem, procurando relacionamento em mulher, procurando relacionamento em trabalho, procurando relacionamento em outras áreas da sua vida, procurando preencher esse vazio que é somente de Jesus. O ser humano tem nele o desejo de adorar, né? De se relacionar. Então, quando ele não tem esse puro e verdadeiro relacionamento em Deus, ele vai viver batendo com a cabeça na parede, buscando alguém para preencher esse lugar que é somente de Jesus. Ei, quando você vê uma pessoa insatisfeita,
dizendo que não consegue ser feliz em relacionamento, não consegue ter um bom relacionamento com ninguém, essa pessoa está com problemas e precisa de tratamento. Porque o verdadeiro, puro e limpo relacionamento tem somente na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa, quando consegue ter um bom relacionamento com Jesus, ela consegue se dar bem com seu irmão, ela consegue se dar bem no seu trabalho, ela consegue se dar bem onde anda. Então o povo tem esse vazio e fica buscando ser preenchido. E muitas das vezes vão buscar em lugar errado. A arqueologia nos mostra que tem um lugar, que é o Muro das Lamentações. Então isso aqui a gente já traz para o espiritual. O ser humano tem essa necessidade de se relacionar. Mas precisamos entender que o vazio que tem aí só vai ser preenchido por Jesus. Senão você vai ficar sempre tendo que voltar para aquela mesma situação. Se é um vício, sempre vai beber para poder se sentir realizado. Se é uma farra, sempre vai precisar sair para se sentir realizado. Mas se você for buscar preencher esse vazio em Jesus, você não vai sentir mais a necessidade de buscar em outro lugar. O povo aqui ia para esse Muro das Lamentações. Entendia que tinha que fazer oração nesse lugar há quase 2 milênios para lamentar e orar. Então era nesse muro, é nesse muro até hoje que o povo viajam de longe para ir chorar e orar nesse muro. Sabendo que o que Deus quer, o que Jesus quer, é que eu e você entremos em nosso quarto, fechamos a nossa porta, abrimos o nosso coração e começa a conversar, ter um relacionamento com Ele. Não é o lugar. Mas o que eu acho lindo e a gente aprende na arqueologia é que, se você parar um pouco para pensar, o desejo do ser humano adorar a Deus é grande. O ser humano quer adorar a Deus. O ser humano está buscando algo para adorar. Até porque você conhece que o Muro das Lamentações é o muro mais famoso que tem em Israel. Todo mundo vai adorar lá. Então isso já mostra a necessidade que o ser humano tem. Mais uma vez eu digo para você, a arqueologia não vem provar a Bíblia, mas vem comprovar a necessidade que um homem tem de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Então aqui a gente está podendo ver sobre a necessidade que o homem tem de estar com Deus. Outro ponto que a gente vai ver na arqueologia, o bálsamo de Gileade. Você sabe o que é o bálsamo de Gileade e para que serve? Vamos descobrir hoje. Primeiro, acaso não há o bálsamo em Gileade? Aqui a gente vai ver uma referência que vai falar exatamente sobre esse bálsamo. Gênesis capítulo 37, versículo 25. Porque o bálsamo é uma resina aromática que resuma de certos vegetais exportados de Gileade. A gente vai ver essa passagem em Gênesis 37 e 25. E ele também é presente enviado por Jacó a José. Gênesis 43, versículo 11. Usado na medicina. Aí a gente vai ver em Jeremias capítulo 8, versículo 22 ao 46. Aqui a gente vai ver que Judá o exporta. Está lá em Ezequiel capítulo 27, versículo 17. E Jesus Cristo de Nazaré, Jesus, ele foi ungido com bálsamo. Mateus capítulo 26, versículo 7. É usado para o embalsamar. Lucas capítulo 23, versículo 56. Mercadoria importante da Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 13. Então, o que é o bálsamo de Gileade? Acaso não há o bálsamo em Gileade? Então, o bálsamo é uma resina aromática que se resuma de certos vegetais. Então, isso aqui é o bálsamo. Louvado seja Deus. Outra coisa, para encerrar essa aula. Faraó não é nome. Faraó é título. Faraó, o grande, a grande casa. Então, você vê Ramsés I, Ramsés II, você entende que Faraó é o título. O título dos soberanos do Egito, muitos faraós foram sepultados na pirâmides. Então aqui a gente vê que isso é um título. Então
Faraó é um título. Outra coisa, a inscrição de Siloé. A inscrição de Siloé, tirada das paredes do túnel de Ezequias, está escrito em idioma hebraico, no Antigo. Diz assim, diz o seguinte: pare a escavação. Veja só, pare a escavação. Esta tem sido a história da escavação. Então, a inscrição de Siloé. Todo esse material eu vou estar enviando no PV de vocês, para a glória de Deus. Aí aqui ainda tem mais sobre a rainha Esther, que eu vou estar enviando para vocês. Aqui vai ter sobre o rolo encontrado no Mar Morto, que eu já falei em outras aulas. Então a gente já pode ver sobre esse rolo que foi encontrado no Mar Morto, que é a grande, a maior descoberta arqueológica, né? Agora a arqueologia, o arqueólogo pode confirmar, né? Confirmar Golias. A arqueologia, o arqueólogo, né? O israelita, ele agora pode comprovar, porque foi descoberto, né? Vestígio que aparecem e confirma a existência de um gigante Golias, inclusive sua batalha contra Davi, narrada na Bíblia. Então, a arqueologia não é nada mais nem nada menos. A arqueologia, ela é para comprovar a existência das coisas que acontecem na Bíblia, estudo das coisas antigas. Então, o que tem na Bíblia, a arqueologia comprova. Toda passagem que você vê na Bíblia, a arqueologia vem comprovando. Então, meus irmãos, ficamos por aqui. A aula que vem vamos falar sobre Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. O sepulcro de Jesus é o assunto da aula da semana que vem. E aqui a gente já encerra essa matéria de arqueologia na próxima semana. A arqueologia do Novo Testamento, assunto da próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus.